O Bolsonaro se lascou e se lascou bonito, porque ele tá correndo. A maior parte daqueles que votaram em Bolsonaro em 2022 estão vendo com maus olhos os atos do 8 de janeiro. Ou seja, Bolsonaro está perdendo prestígio no momento que ele não poderia. Por quê? Porque o Valdemar Costa Neto, diferentemente do Bolsonaro que não faz política, o Valdemar faz política. E ele está entregando o Bolsonaro na cara dura para que ele, Valdemar, se safe da prisão. E o mais angustiante disso tudo é que o Bolsonaro sabe que o Valdemar está fazendo isso e não pode fazer absolutamente nada. Valdemar prestou depoimento à Polícia Federal no final de 2024 e respondeu todas as perguntas. Depois ele fez uma peregrinação pelo STF e se encontrou com todos os ministros, com exceção de Alexandre de Moraes. Agora tenta reposicionar o PL, tirando da extrema-direita para a centro-direita. E depois desses encontros com os ministros do STF, o PL optou pelo silêncio no 8 de janeiro, abandonando todos os patriotários que foram condenados. Porque é óbvio, saiu agora mais ou menos a pena média dos condenados do 8 de janeiro, que vão ser condenados agora, incluindo o Bolsonaro. Pena média de 20 anos. Você acha que Valdemar Costa Neto vai querer pegar 20 anos de prisão por culpa de Bolsonaro? É claro que não. Valdemar vai jogar Bolsonaro para dentro da prisão para tentar se safar. E a sua opinião sobre isso é importante. Você acha que Valdemar vai conseguir escapar da prisão com as justificativas que ele está dando? Ou não vai ter jeito mesmo? E quando vai sair a denúncia contra o Bolsonaro? Agora em janeiro ou vai ficar para fevereiro? 20 anos é uma boa pena? Ou Bolsonaro deveria pegar uma perpétua no zoológico para que a gente possa observá-lo como símio jogando amendoim? Se bem que amendoim para ele também não vai funcionar, se você me entende. Gostou das traições e das penas? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Segundo as informações da Malu Gaspar, a defesa do O Globo, as defesas dos indiciados pelo 8 de janeiro, incluindo Valdemar Costa Neto, já tem mais ou menos a pena prevista para todos os condenados nessa etapa do inquérito do 8 de janeiro. Lembrando que eles não foram denunciados ainda, a denúncia deve acontecer agora até o final do mês de janeiro. E essa pena média vai ser aproximadamente 20 anos. Porque os outros patriotários que foram condenados a 17 anos de prisão, mas como todos esses indiciados agora, que serão denunciados em breve, participaram da organização dos crimes, então a pena deve ser maior. E mais ainda, já está praticamente certo que o julgamento vai ser na primeira turma do STF. E isso garante um julgamento mais rápido, porque na primeira turma são menos ministros. E só do fato de termos menos ministros, leitura de voto, justificativas, tudo isso é muito mais rápido, mesmo que nenhum ministro do plenário peça vistas, como no caso pode acontecer com o Cássio Nunes e o André Mendonça, que foram selecionados pelo Bolsonaro para ocuparem os cargos no STF. Então o cerco se fechou. O Bolsonaro bobão não se preparou adequadamente para esse momento. O Valdemar Costa Neto, por outro lado, sim se preparou. Principalmente no final de 2024, porque ele sabia que a denúncia aconteceria mais ou menos por agora, no início de 2025. Então Valdemar Costa Neto foi até a Polícia Federal, prestou um depoimento sobre um desdobramento do 8 de janeiro, respondeu todas as perguntas. E depois, para distensionar e para apaziguar os ânimos depois de ter sido indiciado, o Valdemar Costa Neto peregrinou pelo STF. Fez visitas de cortesias para todos os ministros, com exceção do Alexandre de Moraes. Então ele foi lá e conversou com todo mundo. Pode ter dedado o Bolsonaro? Sim, porque depois dessas conversas, o PL optou pelo silêncio agora no 8 de janeiro. Não vai haver nenhum ato, não vai haver nenhuma mobilização, não vai haver absolutamente nada em favor da anistia dos condenados. As redes bolsonaristas poderão falar? Podem falar. O problema é deles. Mas o PL, enquanto partido, enquanto instituição, vai ficar em silêncio por determinação do próprio Valdemar Costa Neto. Lá atrás, quando o Valdemar Costa Neto foi preso preventivamente, quando houve a operação de busca e apreensão, tudo, o Valdemar Costa Neto foi encontrado com uma arma, que era do filho dele. E por conta de não ter registro, tal, registro no nome de outra pessoa, ele foi preso preventivamente. Desde aquela época, segundo o Guilherme Amado, que era do Metrópolis e agora saiu, a família do Bolsonaro e o próprio estavam com medo do Valdemar Costa Neto querer entregar o pai para poder escapar da prisão. E por que isso? Porque o Valdemar não atacou publicamente o STF, o Valdemar nunca se posicionou de um modo contundente contra o Alexandre de Moraes, contra nenhuma investigação. Por quê? Porque ele não quer voltar para a prisão. O Valdemar já foi preso pelo Mensalão. E foi preso preventivamente agora. Ele não quer pegar 20 anos de cana. E ele foi arrastado nisso tudo pelo próprio Bolsonaro. Porque a Polícia Federal tem as informações
que o Valdemar Costa Neto sabia que não tinha fraude alguma na campanha de 2022, na contagem dos votos, mas mesmo assim ele entrou com uma ação pedindo recontagem no TSE. O Valdemar alega, e já falou isso publicamente, que ele confiava no processo de votação, mas o Bolsonaro pediu para que houvesse o pedido e o estudo fraudado. Então a culpa é do Bolsonaro, não minha. O Valdemar, nesse momento, está fazendo política. Entregando o Bolsonaro? Sim, por óbvio, mas está fazendo política. Se o Bolsonaro não está fazendo, o problema é dele. E agora, em 2025, que o julgamento dele vai se arrastar, o que o Valdemar está fazendo? Ele está tirando o PL da extrema-direita e caminhando para a centro-direita. Tanto que se encontrou com o Odair Cunha, líder do PT, na sede do próprio PL. Os bolsonaristas ficaram furiosos. Ele falou assim, nós estamos discutindo o futuro da Câmara dos Deputados, agora com o Hugo Mota. E não somente eu me encontrei com ele, essa vez eu encontrei com ele na casa dele. Outras oportunidades. Então ele dobrou a aposta para cima do chilique bolsonarista. O Bolsonaro queria que o Valdemar tirasse alguns deputados do PL. Josimar Maranhãozinho. O Valdemar Costa Neto não somente manteve o Josimar, como o colocou numa posição de destaque lá no estado dele. Por quê? Porque ele quer se afastar do bolsonarismo. E enquanto isso, o Bolsonaro vê o seu prestígio corroendo. Por quê? Porque o Bolsonaro não faz política. O Bolsonaro, ele quer fazer somente a bagunça. Então o Fernando Torres venceu o Globo de Ouro, ele vai lá e critica a Lei Rouanet. Tem aquele soldado israelense que está sendo investigado pela Polícia Federal sobre suposto crime de guerra. O que o Bolsonaro falou? Que se ele fosse presidente receberia com honras presidenciais em Brasília. Ou seja, ele só quer fazer a bagunça, só quer fazer o comportamento juvenil. Ele não faz política. E pelo fato de ele não fazer política, as pessoas se afastam dele. Porque a política que o Bolsonaro faz é aquela política para quê? Para o idiotizado bolsonarista. Mas o apoiador de Bolsonaro só quer saber dessa parte idiota, não quer saber de bandeira política. Tudo bem, concordo com você. Só que esse bolsonarista idiotizado, ele vai votar em quem? Por exemplo, em Minas Gerais, ele vai votar no Nicolas. O Nicolas Ferreira, ele vai puxar 5 deputados bolsonaristas ou do PL com ele? Vai. Mas quem vão ser esses outros 5? Esses outros 5 precisam de votos de outras parcelas da população, porque a maioria do bolsonarismo tá com o Nicolas Ferreira. Então eles precisam votar junto com o governo. Mas como que eu posso votar junto com o governo? Qual que é o espectro de atuação do PL? Olha, a partir daqui eu não voto com o governo, mas a partir daqui dá pra votar. Não vamos votar junto com o governo, nós somos anti-Lula, anti-governo. Pô, mas e aí, como que faz? Não, o problema é de vocês, nós somos anti-Lula. E aí começa o racha. Só que essa falta de atuação política do Bolsonaro, que já se afastou do jogo político, provoca problemas. Como, por exemplo, 85% daqueles que votaram em Bolsonaro em 2022 veem com maus olhos o que aconteceu com o 8 de janeiro. Então ele está perdendo prestígio, está perdendo apoio dentro dos seus próprios apoiadores. E por que ele não consegue fazer nada com o Valdemar Costa Neto? Ele tem que sujeitar o Valdemar Costa Neto. Eu vi até um cara aqui na plataforma falando isso. Porque o Valdemar Costa Neto, ele tem os votos do PL na mão. Não os votos da Câmara dos Deputados. O partido, ele tem diretórios municipais e estaduais. Esses diretórios, eles passam o voto deles por procuração para o presidente do partido, para acelerar os processos de votação. O que o presidente do partido determinar, para eu não ter que ficar votando junto com o presidente do partido, eu já passo por procuração. Então o Valdemar Costa Neto tem a maioria dos votos do PL. Mesmo que os bolsonaristas sejam ruidosos, o voto do bolsonarista vale 1, igual o voto do diretor estadual ou do diretor municipal. Como o Valdemar tem muito mais voto, muito mais diretorias estaduais e municipais do que os bolsonaristas, ele consegue se manter no controle do partido. Ele manda no partido. E não há nada que Bolsonaro possa fazer a não ser chupar o dedo ou outras coisas.